Olá, meninos, meninas. Esse é o exercício 2B, né, que vocês tinham que ter entregue na lista 4. E vamos fazer a correção, né? Então, a gente tem que achar uma base para o núcleo e uma base para a imagem. Bom, na letra B, nós temos essa transformação definida em R3 chegando em R4, né? E ela está definida dessa forma. Então, vamos lá, né? Vamos começar primeiro achando a base, né? A base do núcleo. Vamos fazer diferente. Vamos achar a base do núcleo primeiro, né? Ou seja, do kernel. Vamos achar o kernel. E aí, então, como que a gente faz, né? Para achar o kernel ou o núcleo, né? Então, a gente sabe que um vetor do R3, x, y, z, né? Ele vai pertencer ao kernel de T se e somente se acontecer o quê? Se e somente se T de x, y, z for igual a 0, 0, 0 e 0. Ou seja, igual ao vetor nulo do R4. Então, o kernel é o conjunto, né, dos vetores, né, do R3 que são levados pela T no vetor nulo do R4. Então, né, a gente tem que... Isso daí vale, né? Se somente se temos que resolver, né? Na verdade, vamos lá, né? Quem que é a T de x, y, z? É isso daqui tudo, né? É x mais y, vírgula 3y mais 6z, 2x mais 2y, vírgula y mais 2z. Que é igual, né? O vetor nulo do R4, 0, 0, 0, 0. Então, isso, né, resolvendo isso daí, o que acontece? Aquela história, a primeira coordenada igual a primeira, segunda igual a segunda, terceira igual a terceira, quarta igual a quarta. E aí, a gente vai ter, né, um sistema homogêneo. Ou seja, x mais y tem que ser igual a 0, 3y mais 6z tem que ser igual a 0, 2x mais 2y tem que ser igual a 0, né? E y mais 2z tem que ser igual a 0, ou seja, cada coordenada, né, tem que ser igual a 0. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, né, resolver esse sistema homogêneo, né? E para resolver ele, vocês podem resolver por substituição, né? Mas eu vou resolver por escalonamento. Então, esse sistema, né, é equivalente ao quê? A esse daqui. A essa matriz, né? 1, 0, 2, 1. Não, perdão, 0, né? Depois, 1, 3, 2 e 1. 0, 6, 0 e 2, né? X, Y e Z igual, né, ao vetor nulo do R4. Então, vamos lá. Então, para resolver esse sistema, a gente precisa, né, escalonar essa matriz aqui. Ou seja, vamos ver quem é a solução desse sistema, né? Então, escalonando essa matriz, o que acontece, né? A gente vai fazer a operação sobre as linhas, né? Então, vamos fazer a linha 3, ela vai receber a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Porque queremos zerar esse cara aqui, né? Então, isso vai ser igual, né, a 1 e 0, né? Depois 0, 3 e 6, 0, né? 0, 0, 0, 0, né? Porque a gente vai ficar com 2 menos 2 vezes 1, que vai ser 2 menos 2, que vai ser 0, né? E depois 0, né? Menos 2 vezes 0 é 0.
Depois 0, 1 e 2. E agora, né, vamos fazer mais uma operação. A gente vai fazer a linha 2, ela vai receber, né, a linha 2 vezes 1/3, né, porque vamos deixar esse cara aqui igual a 1. Então, vai ficar com 1, 1, 0, 0, 1 e 2, né? E aqui 0, 0, 0, 0, 1 e 2. Agora, a gente vai fazer a linha 4, receber a linha 4 menos a linha 2. Então, vamos lá, né? Então, a gente vai ficar com 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, né? A linha 1, a linha 2 e a linha 3 a gente não vai mudar, né? Porque a gente tá fazendo a operação sobre a linha 4. Então, vamos mexer na linha 4, né? A gente vai ficar com 0 menos 0, vai ficar igual a 0. Depois, 1 menos 1, 0. E 2 menos 2 é 0. Né? Então, já ficamos com duas linhas nulas, né? Agora, a gente vai fazer outra operação. A gente vai fazer a linha 1, receber a linha 1 menos a linha 2. E aí, o que a gente vai obter? 1, né? 1 menos 0 é 1. Depois, 1 menos 1, né? 1 menos esse 1 aqui é igual a 0. E 0 menos 2 é igual a menos 2, né? Então, vai ficar com 1, 0 e menos 2. E aqui 0, 1 e 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aí, portanto, né? Se eu pegar essa matriz e multiplicar, né? Por x, y, z e igualar depois, né? Ao vetor nulo do R4, o que a gente vai obter, né? Pegando essa linha e multiplicando por essa coluna, né? Igualando a esse cara, vamos ter que x menos duas vezes o z, né? É igual a 0. E depois pegando a segunda linha, né? E multiplicando por essa coluna, igualando a esse cara, vai ser igual, né? A y mais 2z igual a 0. E aí, portanto, o que a gente conclui? Que o x é igual a 2z, o y é igual a menos 2z e o z é igual a z, porque o z, né, é variável livre. Então, é isso daí que a gente obtém, né? Isso daqui é a solução do sistema, né? Então, o que acontece? Agora, então, a gente precisa, né, tentar achar... A gente precisa agora escrever quem é o kernel, né? Então, o kernel de T é igual, né, ao conjunto dos vetores. Aí, na primeira coordenada, que é o x, eu vou colocar o quê? 2 vezes o z. Então, vai ficar 2z, vírgula, o y menos 2z. E depois o z é o z, né? Então, é o conjunto dos vetores dessa forma, né? Tal que o z pertence a R, né? Então, isso vai ser igual, né? Se a gente jogar o z para fora, a 2 menos 2 e 1, né? Tal que o z pertence a R, né? E aí, o kernel, então, né? Vai ser o quê? Vai ser o conjunto gerado por esse vetor, né? Então, é o conjunto gerado pelo vetor 2, menos 2 e 1. Então, esse é o kernel, achamos o kernel, né? E aí, o que acontece, né? Aí a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Esse vetor, o conjunto formado por um vetor, já é Li, né? Então, a base do kernel de T
vai ser igual, né, a esse vetor, esse próprio vetor, né, que é LI. Então, portanto, achamos já uma base pro kernel, né. Agora, vamos descobrir quem é uma base, né, quem é a base, né, da imagem. Vamos descobrir uma base para a imagem. Para imagem, né, de T. Então, vamos lá, né. Então, eu falei para vocês, né, que tinha um resultado, né, que se eu pego uma base, né, vamos voltar aqui da nossa transformação. Se eu pego, por exemplo, uma base para R3, né, por exemplo, a base canônica, né, que é os vetores 1, 0, 0, né, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Se eu pego essa base de R3, né, a T aplicada a esses vetores, né, o conjunto gerado pela T aplicada a esses vetores, forma uma base para a imagem, né. Isso daí eu falei no outro vídeo, né, no vídeo da 2 letra A, né. Então, a gente vai usar exatamente isso. Então, vamos calcular. Então, a imagem de T é o conjunto gerado, né? Se eu pego, vamos só fixar a base, né, primeiro, né, seja, né, 1, 0, 0, né, 0, 1, 0, né, e 0, 0 e 1, né, uma base de R3, né. Então, a imagem de T é o conjunto gerado por T de 1, 0, 0, vírgula T de 0, 1, 0, né, vírgula T de 0, 0 e 1. Então, agora a gente vai ter que calcular a T desses caras, né? Então, vamos ver? Quem que é o T de 1, 0, 0? Vamos lá. Né? Então, T de 1, 0, 0 vai ser igual, né? Então, na primeira coordenada eu tenho x mais y, então vai ficar 1 mais 0, que vai ficar igual a 1, né? Na segunda coordenada eu tenho 3y mais 6z, então eu vou ficar com 3 vezes 0, mais 6 vezes 0, que é 0. Na terceira coordenada, perdão, eu tenho 2x mais 2y, então eu vou ficar com 2 vezes 1 mais 2 vezes 0, que é 2. E depois, na última, eu não tenho x, né? Então, eu só tenho y mais 2z, que vai ficar 0 mais 0, que é 0. Ok? Então, o T de 1, 0, 0 é 1, 0, 2, 0. Então, vamos escrever aqui. Então, a imagem de T é o conjunto gerado por 1, 0, 2, 0. Agora, vamos calcular T de 0, 1, 0, né? Então, vamos lá. Quem que é a T de 0, 1, 0? 0, 1, 0, né? Vai ser o quê? Então, vamos lá. A coordenada x e a z já é 0, né? Então, vamos só se importar com a coordenada y. Então, na primeira coordenada, a gente vai ter 1, né? Que a gente vai ter 0 mais 1, né? Que é o x mais y, vai ter 1. Agora, na segunda coordenada, vamos ter 3, né? Porque teremos 3 vezes 1 mais 0. Na terceira coordenada, teremos 0 mais 2, que é 2. E na outra coordenada, teremos o 1, né? 1 mais 0, que é 1. Ok? Então, é só vocês substituírem aqui em cima, né? Os valores de x, y, z. Então, teremos esse vetor. 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. Então, vamos lá, né? 1, 3, 2, 1. Agora, falta só calcular o T de 0, 0, 1. Então, vamos lá. O T de 0, 0, 1 vai ficar quanto, né? Calculando rapidamente, vai ficar na primeira coordenada 0, na segunda vai ficar 6,
na terceira 0, né? E na última 2. Então vai ficar 0602. 0602, ok? Deixa eu só arrumar isso daqui para ver se eu consigo fechar, né, o colchete. Então a imagem é o conjunto gerado por esses 3 vetores. Agora eu faço uma observação muito importante. Quem é a base? Eu posso falar que a base vai ser o conjunto formado por esses 3 vetores? Eu não posso fazer isso, né? Porque a gente tem que verificar primeiro se esses vetores, eles são ali, né? Será que eles são ali? A gente não sabe. Então, vamos lá, né? Vamos escalonar, né? Então, precisamos verificar, né? Verificar se LI. Se esse conjunto aqui, né? É LI. Então, vamos lá? Então, vamos colocar, né? Eles em linhas, né? Por exemplo, e tentar achar uma linha nula. Então, o que a gente vai ter? 1, 0, 2, 0, né? 1, 3, 2 e 1. E depois 0, 6, 0 e 2, né? Então, peguei esses vetores aqui e coloquei eles em linhas. Só isso que eu fiz, né? Peguei cada vetor, coloquei linha. Agora eu vou tentar escalonar e tentar achar uma linha nula. Ou também vocês poderiam pegar esses vetores e colocar eles em colunas, né? E tentar, né, escalonar e tentar ver que toda linha, né, vai ter um pivô, ok? Então, vamos lá, né? Então, a gente vai fazer, então, a linha 2 receber a linha 2 menos a linha 1, que queremos zerar esse cara, né? Então, a gente vai ficar com 1, 0, 2, 0. Agora, na segunda linha, vamos ficar com 1 menos 1, que é 0. 3 menos 0 é 3. 2 menos 2 é 0. E 1 menos 0 é 1, né? E agora, restamos isso daí, né? Agora, queremos zerar esse cara aqui. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer a linha 3, receber a linha 3, menos 2 vezes a linha 2, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar com 1, 0, 2, 0. Depois, 0, 3, 0, 1, porque a primeira e a segunda linha não tô fazendo operação sobre ela, então é só repetir, né? Opa! Aí, agora ficou certo. Então, vamos ter na terceira linha 0, né? 6 menos 2 vezes 3 vai ficar 0, né? Porque vai ficar 6 menos 6. Agora aqui, 0 menos 2 vezes 0 é 0. E aqui, né? Aqui, a gente pode fazer, né? 2 menos 2 vezes 1, que é 2 menos 2, que é igual a 0. Então, ops, né? Tivemos um problema, né? Tivemos uma linha nula, né? Ou seja, esse último vetor aqui, ó, ele pode ser escrito como combinação linear desses outros 2 vetores. Então, portanto, o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa... Então, precisamos excluir, né, esse vetor para a base, né? Então, uma base para a imagem, né? Uma base para a imagem vai ser esse conjunto aqui, né? É o conjunto desse... Vamos escrever certinho, né? Então, uma base para a imagem de T é o conjunto, né, formado por esses vetores, pelos vetores 1, 0, 2, 0, né? E pelo vetor 1, né? 3, 2, 1, por exemplo. 1, 3, 2 e 1. E aí, com isso, né, a gente finaliza essa questão, né?
Muitas pessoas tiveram dificuldade em entender isso daí, né? Que quando a gente acha, né, a imagem, aqueles vetores nem sempre formam uma base, né? Por esse método, né, que eu tô fazendo. Então, precisa verificar se é ali, né? Não pode ir de cara falar, isso daqui é uma base. Pode ser que não seja, né? E aí, o que acontece? Uma dica para resolver esse tipo de questão também é usar o teorema do núcleo-imagem, né? Vamos lá. O que o teorema do núcleo-imagem fala? O teorema do núcleo-imagem fala que a dimensão, né? Por exemplo, se eu tenho uma T, que é o caso da letra B, T de R3 em R4, o que o teorema do núcleo, né? E imagem fala? TNI. O que o teorema do núcleo e imagem fala? Que a dimensão do R3, né, do domínio, é igual à dimensão do kernel mais a dimensão da imagem, né? Então, se vocês utilizarem essa fórmula, ela vai te ajudar bastante, né? Deixa eu arrumar aqui. Ela vai te ajudar muito para ver se você está fazendo certo, né, os cálculos. Porque o que a gente obteve, né? A gente obteve que a base, né, do kernel é um vetor só. Então, a dimensão do kernel é 1, né? Então, aqui a gente tinha 1. E a gente sabe que a dimensão do R3 é 3, né? Então, a dimensão da imagem tinha que ser igual a 2 pra gente ter a fórmula, né? Pra que a fórmula seja válida, né? Então, está correto, né? Porque a base da imagem é formada por quê? Por 2 vetores, né? A dimensão da imagem de T é igual a 2, porque a base tem 2 vetores. E aí, com isso, né, com essa fórmula em mãos, te ajuda bastante a ver se você está acertando, né? E aí seria isso, pessoal. Qualquer dúvida, me perguntem. Qualquer coisa que não ficou clara, pode entrar em contato comigo, tá bom?